criança dela era transgênero. Então, vamos lá. Então, eu voltei um pouquinho aqui, só porque a gente tinha começado a falar nesse trabalhinho. Esse trabalho, na realidade, é o seguinte: vocês viram muito a correlação entre os folículos antrais e a idade, certo? Então, a gente fazia aquelas retas, aquelas correlações, e percebia que os folículos antrais diminuíam muito à medida que a idade ia avançando. Nesse trabalho aqui, a gente já queria ver o que seria aproximadamente normal, né? Porque vocês viram que tinha paciente que estava lá embaixo na curva, tinha paciente que estava lá em cima na curva. O que seria um valor de normalidade para essa contagem de folículos antrais? Então, a gente construiu, a intenção foi construir esse nomograma, correlacionando a idade com a contagem dos folículos antrais em mulheres inférteis, tá? Então, o objetivo era exatamente esse, né? Então, eu fui observando as minhas próprias pacientes quando eu fazia a contagem dos folículos antrais delas, para perceber como era a normalidade dessa questão. Parece que apagou. Aí. Então, foi um estudo transversal, pacientes de 21 a 45 anos. A gente avaliou lá na Humana mesmo, onde eu faço o ultrassom, de 1/3/2010 a 1/10/2011. A contagem dos folículos antrais era feita do 2º ao 4º dia do ciclo. Como critérios de inclusão, então, essa paciente precisava ter de 21 a 44 anos, ciclos tinham que ser regulares também. Geralmente, pacientes com ciclos regulares, você não pode colocar nesse tipo de normalidade, né? Os ciclos giravam no máximo de 21 dias, menstruava a cada 21 dias, ou no máximo a cada 35 dias. E a paciente tinha que ter os 2 ovários íntegros, sem evidência de doenças endócrinas, hipotireoidismo, hiperprolactinemia, e assinava um informe de consentimento por se tratar de um trabalho, de uma pesquisa científica. E de exclusão, as pacientes não podiam ser tabagistas, não podiam ter patologias como galactosemia, que são patologias que diminuem a reserva ovariana, né? Antecedentes de cirurgia ginecológica ovariana, aquilo que eu falei para vocês, se você tira um pedaço do ovário, você perde muito a sua reserva. Antecedentes de quimioterapia ou radioterapia, que é um outro motivo de você congelar óvulos. Presença de cistos ovarianos, né? E pacientes com insuficiência hepática. Então, construímos esse nomograma, né? Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eu correlacionei a contagem dos folículos antrais, então aqui 10, 15, 20, tá vendo? Com a idade das pacientes, 20, 25, 30, 35, 40, 45, né? Então, cada pontinho desse são pacientes, né, que tem a contagem dela. Então, aqui uma paciente de 30 anos que tinha uma contagem de 17 folículos, está vendo? Então, aí você tem os percentis de normalidade. Então, percentil 95, percentil 75, Então, é uma faixa. Então, as pacientes que estão dentro dessa faixa, elas têm um comportamento mais ou menos normal em termos de reserva ovariana. Uma paciente aqui, por exemplo, está saindo completamente fora da curva, está vendo? Uma reserva ovariana baixa para a idade dela, né? E aqui seria uma reserva ovariana alta. E aqui, quem caísse aqui dentro, seria uma faixa de normalidade. Deu para entender bem o trabalho? Então, e o que esse trabalho mostrou para a gente? Foi publicado na revista, né? Nas mesmas datas, saíram outros trabalhos que tinham a mesma ideia, a contagem dos folículos antrais com a idade das pacientes, tá? Uma queda, você verifica
a queda. Então, a ideia nossa, mais ou menos nessa época de 2011, era estabelecer mais ou menos a normalidade dessa contagem dos folículos. Oh, voltou a funcionar. Agora é outra coisa que não está funcionando. Ele travou, acho que ele travou de novo. Então, a ideia desse trabalho era exatamente ver isso, né, a normalidade. Então, vocês percebem assim, que essa avaliação da reserva ovariana, ela veio desse tempo para cá, né, de 1996, quando os aparelhos de ultrassom começaram a melhorar, né? Mas, do ponto de vista histológico, vocês veem que aquele trabalho de Fad, de 1992, ele já começava a fazer cortes de ovários de pacientes de diferentes idades e viam que elas tinham reservas ovarianas diferentes, né? 1992. E outros trabalhos um pouco mais precoces ao de Fad também conseguiam ver que eles faziam aqueles cortes histológicos e conseguiam perceber tanto aqueles folículos primordiais, quanto também os folículos antrais. E aí, essa relação entre folículos primordiais e folículos antrais também veio sendo estabelecida, né? E aí, por último, agora, começamos a tentar estabelecer essa normalidade. Então, praticamente, esses dois últimos trabalhos que eu mostrei para vocês, de 2011, a gente conseguiu fazer um nomograma, ou seja, mais ou menos aquela normalidade, né? Como você faz, muitas vezes, em crescimento de criança, como você faz, às vezes, em crescimento de feto no ultrassom, né? Você começa a tentar estabelecer uma normalidade desse crescimento. E por que isso é importante, né? Esse trabalho é um corte transversal, vocês perceberam? Então, eu pegava uma paciente que passava comigo em avaliação e falava, não, essa paciente tem 10 folículos antrais. Mas eu não seguia ela, por isso que esse estudo é chamado de um corte transversal. O ideal, mais para frente, desde que tenha possibilidade de realizar isso, é você pegar a mesma paciente, né, e começar a seguir ela durante as várias faixas etárias dela. Ela está com 20 anos, você faz a contagem dos folículos antrais, depois você faz uma contagem com 25, depois você faz uma contagem com 30, depois você faz uma contagem de 35, e começar a perceber as diversas pacientes, como elas se comportam, né? Porque aí você consegue tirar até mais conclusões em relação a esse estado da reserva ovariana, né? Que tem vínculo importante com a preservação da fertilidade. Mas esses trabalhos que subsidiariam, por exemplo, a gente pensar que numa paciente com 20 anos, né, à medida que ela fosse avançando na idade, essa contagem iria diminuindo. Mas vamos supor, essa paciente com 20 anos, né, ela está naquela curva, você consegue imaginar aquela mesma curva aqui? Tá? Então, você tem aquela mesma curva aqui, ó. E aí, o que acontece? Ela tem uma reserva muito boa ali aos 20 anos. Mas vamos supor que aos 25, essa queda dela seja significativa, ela esteja saindo lá do percentil 95, que é de quem tem as melhores reservas ovarianas, e caindo aqui para o percentil 5. Uma queda significativa. Então, isso poderia nos chamar a atenção, por exemplo, antes de que essa paciente realmente entre numa menopausa precoce, por exemplo, de que a gente deveria tomar uma atitude com relação a ela. Ou orientar que ela engravide mais precocemente, ou, de repente, partir para um tratamento de uma maneira mais rápida, ou seja, uma paciente que está com uma contagem normal
e, de repente, ela começa a ter uma contagem mais baixa, mais rapidamente do que as outras pacientes, né? Então, isso aí é uma coisa que é importante nesse trabalho. Você viu que está aqui, né? Então, isso é interessante você perceber nesse trabalho. Então, realmente, esses trabalhos, talvez de uma maneira não transversal, como a gente fez, eles pudessem nos trazer isso. Como que se comporta essa paciente que perde mais rapidamente a sua reserva ovariana ao longo do tempo, né? Porque esse é que é o problema. A reserva ovariana, ela vai se esvaindo e a gente não consegue detectar isso muitas vezes. Porque às vezes ela vai no ginecologista, o ginecologista vai lá e conta lá 10 folículos antrais. Aí ela vai, 5 anos depois, um outro ginecologista e ele conta, ou nem conta, né? Na realidade, essa contagem não é uma coisa feita muito rotineiramente. Então, primeiro, porque a contagem oficial ela tem que ser feita na menstruação, do 2º ao 4º dia do ciclo, né? E segundo, que muitas vezes, quando ela vai fazer esse exame, ela não está no 2º ao 4º dia do ciclo. Ela não pode estar usando anticoncepcional oral também, porque isso falseia o exame, dá uma impressão de baixa reserva que ela não tem, né? Então, muitas vezes, quando faz as avaliações ultrassonográficas, a pessoa não solta o laudo da contagem dos folículos antrais. E, realmente, quando o médico quer que se faça a contagem dos folículos